Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E você que está ouvindo o nosso podcast, se você quiser assinar os nossos programas e recebê-los assim que eles forem publicados, você pode fazer isso através do iTunes, do Android e do Podflix. Então não vacile e fique sempre por dentro do melhor do mundo das lutas através do nosso podcast. Ladies and gentlemen. Galera do mundo das lutas, a convidada de hoje é a Fernanda Prati, correspondente do site MMA Junkie no Brasil, que vai me ajudar a falar aí um pouquinho sobre o UFC 220 e projetar o UFC Fight Night que acontece nesse sábado. Tudo bem, Fernanda? Ótimo, obrigada pelo convite de novo, sempre um prazer. Legal, vamos lá. Fernanda, pra começar, queria saber a sua impressão. A gente teve aí 2 eventos na temporada do UFC. O primeiro tiveram 2 brasileiras, as 2 perderam. E nesse UFC 220, no último sábado, nós tivemos 4 brasileiros e os 4 saíram derrotados. É um começo de ano, assim, bem ruim, claro. Acho que ainda não é caso de se desesperar, achar que esse ano vai ser muito ruim, mas não é o que a gente esperava, né? Queria já emendar, saber dos resultados do UFC 220. Qual foi o resultado que te surpreendeu? Se você já esperava a derrota de todo mundo, perdeu, Gleison Tibau, Tomás Almeida, Pantoja, ou teve algum que surpreendeu um pouco mais? Eu acho que o Tominhas, né, ele era favorito entrando na luta. O Rob Font é um cara duro também. Assim, quando eu fui escolher, eu fiquei dividida, eu fiquei balançada, mas apostei no Tominhas. Eu acho que foi a vitória que foi mais tratada de fato como o Azarão vencendo, né? Até porque eu acho que agora era o momento que, enfim, que o Tominhas estava precisando de uma vitória. Eu acho que estava todo mundo apostando bastante nele. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que a gente sabe, né, a agressividade dele às vezes joga um pouco contra ele. Ele se abre e foi o que aconteceu com o Pantoja. Ele é muito talentoso, continua sendo, mas ele tava lutando com um cara extremamente experiente, que é o Dustin Ortiz, um cara duro. Apesar do cartel irregular dele, ele é um cara que sempre lutou com gente muito lá em cima. E foi o primeiro, acho que, grande teste, né, do Pantoja. Então, eu não fiquei muito surpresa com a derrota dele também, de forma alguma. Falando um pouquinho mais do Tominhas. O Tominhas, ele vinha de derrota pro Jimmy Rivera, né, que era um top da categoria. Como você bem falou, a gente tinha a expectativa dele voltar a vencer. De que forma você acha que essa derrota influencia no futuro dele? Porque o Tominhas é um cara, ele tem esse estilo agressivo, ele mesmo admite quando a gente o entrevista que às vezes ele acaba se expondo demais. Eu já até tive a oportunidade de entrevistar o Tominhas e ele falar pra mim a seguinte frase: eu tenho que aprender a bater sem apanhar tanto, que eu acho que é a maior falha do jogo do Tominhas. Mas você acha que de alguma forma isso afeta o futuro dele? Porque a gente tem um Tominhas até pouco tempo atrás como um futuro campeão, algo precioso que a gente estava ali lapidando, mas esses últimos 2 resultados não foram muito esperados, né? É complicado porque, assim, ele é novo, né? Ele tem 26 anos e ele tem um estilo que agrada muito ao UFC, né? Justamente por isso. Ele é um cara que ele é meio que uma promessa de violência. E foi uma luta legal. Então, assim, eu acho que isso joga muito a favor dele. Eu não colocaria ele em perigo, até porque, como você falou, Jimmy Rivera é um cara muito duro que vinha de 3 milhões e meio de vitórias seguidas, nem sei quando. Eu vivo esquecendo a sequência dele, mas uma parada bizarra, tipo 11 ou 13. Então, assim, essa eu acho que não jogou tanto contra ele. E a outra derrota dele tinha sido pro Cody Garbrandt, que virou campeão e só foi perder do TJ. Então, em termos de futuro dele, eu não acho que seja tão ameaçado. Só que eu acho que o Tominhas tinha que um pouco reavaliar, de repente, o treinamento dele. Não sei se ir pra fora, tentar introduzir outros elementos mais do wrestling no jogo dele. Ele claramente agora é talentoso, eu não acho nem que ele tem que abrir mão do estilo dele. Mas ele mesmo, né, como você falou, admite que ele precisa aprender a não se expor tanto pra tomar dano. De repente, eu acho que é isso que vale dar esse investido agora. E isso envolveria umas mudanças de campo e o que levaria em algum momento a uma mudança de mentalidade, né? É, eu concordo. E eu acho que ele deveria sim investir nessa ida pra fora, mas assim, algo mais específico, como você bem falou, alguma coisa relacionada ao wrestling, porque ele de fato, ele teve treinando fora, ele treinou na Tailândia antes dessa luta contra o Rob Font, mas foi algo, a gente sabe que na Tailândia ele disse que era um treinamento mais de MMA. Mas a gente sabe que Tailândia é muito trocação,
divisão. Acho que falta uma coisa mais específica, talvez até estratégica, né? Não que falte a galera lá da Shootbox. Acho que de repente uma tinha alfa male da vida, né? Uma coisa. Exatamente, boa ideia. Que proposta, eu duvido que ele não tenha tido proposta de outros lugares pra treinar. Eu duvido muito. Acho que falta só se desprender, que a gente sabe que muitos lutadores têm essa dificuldade de deixar pra trás, não necessariamente largar os treinadores atuais, mas se arriscar de fazer esse intercâmbio, né? Muita gente acha que às vezes é uma atitude de creonte, né? Que a gente sabe, o mundo das lutas, muito disso se fala. Agora, Fernanda, seguindo em frente, a gente teve também, nesse UFC 220, 2 disputas de cinturão. A primeira delas foi pelo peso meio pesado. Daniel Cormier manteve o cinturão contra o Volkan Oezdemir. O Oezdemir, ele sempre foi o azarão, né? Acho que pouca gente esperava que ele pudesse vencer o Cormier, mas talvez tenha sido mais fácil do que o esperado, né? Surpreendeu ou você achou que realmente o Cormier fosse levar dessa forma tão tranquila a vitória? Não me surpreendeu, não. Acho que o Oezdemir, como você falou, ele já era um azarão desde o começo. Até ficou uma coisa meio, tipo, eu acho que o Cormier não fez mais que obrigação, né? Depois dessa luta. Ele se colocou... E é isso, ele entrou numa posição ingrata, né? Porque vez ou outra a gente vê uma luta assim, que o cara tem tanta coisa a favor dele na luta que acaba ficando realmente, tipo, não fez mais que obrigação. A grande vantagem do Oezdemir era realmente o alcance e a altura, né? Que é uma vantagem que quase todo mundo tem sobre o Cormier. Mas o que ele ia fazer, assim? Ele tem potência, ele nocauteia as pessoas. Tipo, o Cormier lutou com o Anthony Johnson 2 vezes e ganhou do Anthony Johnson 2 vezes. Então, eu não tava esperando nada mais. Assim, acho que ele surpreendeu. No começo, o Oezdemir segurou um pouco o ímpeto do Cormier no wrestling, né? Ele defendeu queda e coisa e tal. Ele mesmo falou que ele ficou surpreso, que ele não esperava que fosse conseguir defender as quedas do Cormier, que a evolução dele no wrestling tivesse sido tanta. E ele até encaixou umas boas ali, quando o Cormier entrou meio troncho no comecinho. Mas de uma forma geral, acho que era basicamente isso que a gente esperava, né? Talvez não, muito legal o jeito que o Cormier terminou a luta ali com o crucifixo, bem dominante, né, a posição. Não é tão comum, né? Eu acho que o Oezdemir, ele... 3 lutas só, um cara disputar o cinturão com 3 lutas é algo completamente incomum no UFC. Ele nem tem essa expressividade toda, mas enfim, essa chance acabou caindo no colo dele. E eu acho que é aquilo, a prova de que ele chegou um pouco cru, né, pra essa disputa de cinturão, é que a gente percebe isso quando o cara não tem um plano B. A gente viu que ele chegou pra tentar um nocaute logo de início. Acho que na metade do primeiro round já deu pra ver claramente que ele já tinha perdido ali a potência nos golpes, e o Cormier, com a experiência que ele tem, ele conseguiu tranquilamente vencer ali, quase venceu no primeiro round, né? O Volkan foi salvo pelo gongo, mas no segundo round ele acabou finalizando com nocaute. Agora eu queria saber, o que você espera para o futuro do Cormier? Porque a gente tem aí o Alexander Gustafsson, talvez o Glover, né? O Glover também tá ali, mas tá atrás do Gustafsson. Acho que talvez ele só tenha a chance antes do Gustafsson, se o Gustafsson demorar para voltar por alguma lesão ou alguma outra coisa que possa aparecer. Mas eu queria saber, na sua opinião, eu fiquei com a impressão de que o Cormier se consolidou ali. Até ele se aposentar, vai ser difícil ele sair do posto de campeão, a não ser que o John Jones volte, né, o que eu acho difícil acontecer tão cedo. Mas o que você consegue projetar aí em relação ao reinado do Cormier e o futuro da divisão, né, que não tem tantos desafiantes assim competitivos? O próprio foi ventilada a possibilidade do Cormier lutar com o Miocic, né, nos pesados, e ele meio que já afastou essa possibilidade. Acredito que muito por causa do Caim Velasquez, que é parceiro de treino dele, e em algum momento do mundo deve voltar para a divisão dos pesos pesados. Fez até uma graça, né, no fim de semana, que o UFC postou aquela foto lá no Instituto, né, de Performance. Enfim, de repente já tem alguma coisa marcada. Vamos ver. Pois então acho que isso já tá fora de cogitação. O Cormier já falou que vai se aposentar, botou um prazo, acho que é maio de 2019, ele falou, isso vai ser minha última luta, eu não vou lutar até depois dos 40. Então ele tem aí 1 ano pra lutar. Eu concordo com você, eu acho que o Gustafsson mesmo, porque antes a briga tava entre o Gustafsson e o Manua, né, que inclusive são parceiros de treino, e um falou que não ficaria chateado com o outro tendo a disputa de cinturão. Mas o Manua perdeu pro Oezdemir também, né, se não me engano. E aí eu acho que... E o Gustafsson tinha falado algo sobre esperar. O Cormier tava com uma mini lesão, falou que machucou a mão, já tava com uma lesão que agravou. Falou que não quer operar,
porque ele não gosta de operar e quer ver se ele consegue curar naturalmente as lesões dele. E tava já cogitando voltar em julho. Eu acho que mais ou menos em julho seria uma timeline ideal. Eu acho que uma luta em julho com o Gustafsson, de repente na International Fight Week, né, que é aquela grande semana do UFC, seria o melhor dos mundos para todo mundo. Ele teve uma boa luta com o Gustafsson, enfim, acho que é isso. Glover, cara, acho que tá correndo muito por fora. Ele perdeu do Gustafsson, ganhou do Circo 9, mas como você falou, assim, tem sempre a questão da lesão, de um não poder voltar. Acho que se o Cormier quiser pra caramba lutar em julho, de repente eles até colocam o Glover, mas acho uma possibilidade meio por fora. E aí o ponto de interrogação fica o Jon Jones mesmo, como você disse. Só que, cara, a gente não sabe quanto tempo a ousada vai dar pra ele. Mesmo que ele prove que foi contaminação de suplemento, que ele não usou esteroide e ele não tome 4 anos de gancho, eu acho que é bem difícil ele tomar menos de 1 ano de gancho. Então não tô nem colocando ele nessa equação. Eu acho, sinceramente, que a gente nunca mais vai ver Jon Jones e Cormier, mas... eu também acho que não. E nem sei se eu quero. Acho que perdeu um pouco... perdeu um pouco o brilho, sabe? As 2 vezes que eles se enfrentaram, o Jon Jones estava dopado. Eu acho que a questão é até maior. Não sei nem se eu quero ver o Jon Jones de volta de novo. Mas enfim, eu gostaria de vê-lo limpo, né? Acho que todo mundo gostaria de vê-lo limpo. Mas é um risco tão grande da gente se decepcionar que eu acho que a gente fica meio que com o pé atrás. Agora, Fernanda, a gente na luta principal teve aí a vitória do Stipe Miocic contra o Francis Ngannou. Eu me enganei, permite trocadilho. Não! Gostou, tá vendo? Gostou. Eu odiei ao mesmo tempo, maravilhoso. Eu tava apostando ali na vitória do Francis, até achei que é como eu escrevi no ganhador. Eu acho que a vitória do Miocic foi meio que pra fazer a gente lembrar algo que a gente adora esquecer, que os pesos pesados também lutam MMA, não é sempre só nocaute ou finalização. A última vitória, por exemplo, por decisão em uma disputa de cinturão dos pesados foi lá em 2012 com Cain Velasquez, quando venceu a revanche contra o Junior Cigano. De lá pra cá era só nocaute ou finalização. Então, queria saber de você, como é que foi pra você ver a apresentação do Miocic, tão dominante, estratégica, fria, e anulando completamente um cara que todo mundo considerava aí um fenômeno, o futuro campeão. Eu tô totalmente contigo. Eu também apostei no Francis. Também achei que fosse ele. Achei que ele fosse nocautear no primeiro round. Porque o poder dele, que ele já tinha demonstrado, mas que demonstrou pra caceta com o Overeem, acho que assustou, né? Impressionou. A gente ficou muito pensando, cara, como alguém no mundo pode tomar um soco desse, de um cara desse tamanho, com essa potência, e não cair? Pelo menos foi muito o meu pensamento. Então, eu realmente visualizei um reinado de terror dele, nocauteando mó galera por anos, assim. E o que a gente viu foi um campeão completamente composto. No primeiro round ele tomou umas, mas eu volto ao que você falou sobre Cormier e Ozdemir. A gente viu que não tinha plano B. Só que no caso do Ngannou é complicado, porque ele não é novinho. A gente trata ele como uma revelação. Porque a carreira dele é curta, né? Mas ele realmente, acho que ele tem 31. Não é um garoto. Não é um garoto. Então, assim, ele vai ter que aprender agora um monte de coisa. Eu não tô falando que ele não tem lugar numa divisão que é horrorosa. Ele vai estar lá sempre lá. Acho que veremos essa luta de novo, inclusive. Ele continua sendo uma figura intrigante. Eu acho que, beleza, também a carreira dele é curta, ele aprendeu muito para uma carreira curta. Então eu acho sim que tem espaço para evolução. É um pouco meio termo, né? A gente não pode tratar ele como um moleque chegando agora com anos e anos pela frente, mas também tem que entender que ele tem sim claramente ele tem um aprendizado rápido. Então eu acho que ele tem como melhorar. Se acontece uma revanche, eu ficaria curiosa para ver, mas o que a gente viu foi domínio completo. E eu fiquei surpresa, mas não fiquei, sabe? Tipo, depois eu parei pra pensar, cara, eu devia ter imaginado isso. Ele é muito bom, acho que a gente de repente não dava o devido valor a ele antes, talvez agora passe a dar um pouquinho, né? Exatamente, era exatamente a próxima pergunta. Eu tenho um pouco essa impressão também, porque se a gente olhar pro cartel do Miocic,
ele é espetacular. O cara nocauteou Mark Hunt, nocauteou Arlovski, nocauteou Verdun, Overeem, Cigano e venceu, anulou um cara ali que tem um poder avassalador, principalmente nos rounds iniciais. Usou muito a parte calculista, estratégica do jogo dele. E ele falou, muita gente não entendeu por que ele tirou o cinturão da mão do Dana White para receber do técnico, e ele falou que ele quis receber o cinturão de alguém que o respeita. Você acha que talvez a gente realmente não valoriza tanto? E por que será que a gente não consegue valorizar? Porque o cartel do cara é fenomenal, o cara tá em alta. Será que é mais o personagem? Porque dentro do octógono ele dá conta do recado, né? Eu acho que é a pessoa. Ele é chato, ele é muito chato. Você já viu a entrevista dele? Ele some também, né? Tipo, quando ele não tá lutando, ele meio que some, não é um cara de dar muita entrevista. Ele até dá, mas, cara, são. Assim, vou ter que temar. É muito horrível. Ele é uma péssima entrevista. Eu já até ouvi falar que ele é uma pessoa, tipo, legal na vida real, que ele é engraçado, que ele tem uma baita de uma personalidade. Nunca vi. Ele é um personagem que some. Eu não acho que tenha tido má vontade. Eu acho que você tentou vender ele um pouquinho, porque ele tem aquela coisa muito do... ele é bombeiro, ele é o salvador da pátria, ele não sei o quê, ele é... Sabe? Ele é muito um pôster do sonho americano, eu acho. Então, casou há pouco, vive falando bem da mulher. Ele é um cara bonzinho, ele é um cara que a ideia dele é vendável. Mas eu acho que, de repente, ele não vende tanto com o personagem. Mas é isso, eu acho que a gente esquece como ele tem poder. Como você falou, cara, ele nocauteou o Cigano, ele nocauteou o Overeem, ele nocauteou o Verdun, ele nocauteou o Arlovski. É realmente estranho, né, quando a gente para pra pensar. E teve sim, eu acho que do UFC, nessa luta específica, uma promoção desproporcional do Ngannou, porque eu acho que ele foi um personagem mais intrigante, né? Assim, veio do nada, o cara camaronense, fudido, se mudou pra França sem nada. Aí lá na França aprendeu. Aí foi... Cara, ele é um personagem, acho, mais interessante de uma forma geral. Mas eu entendo. O que eu acho que ali nos bastidores, que a gente não soube de números e tal, o Miocic estava há muito tempo falando de renegociar o contrato e não conseguindo chegar num acordo. Ele não falou com todas as letras, mas deu para entender que ele estava pedindo um valor e o UFC não estava disposto a dar esse valor para ele. Então eu acho que o que a gente viu ali com o Dana White, ele não querendo receber o cinturão dele, pode ter sido um reflexo desse processo de negociação, dele se sentir desvalorizado pela empresa, o que, como a gente sabe, é bem provável, considerando que eles realmente têm esse problema histórico com alguns lutadores, né? Ainda tem um problema que os pesos pesados, normalmente, eles lideram card. Então não é como o Tyron Woodley, que também sempre reclama, mas está sempre lutando em card gigante. Ou até o próprio Daniel Cormier, que também não é um cara que sempre encabeça. Às vezes ele luta em card com outros grandes astros do UFC. Mas é até difícil para o Miocic, sem uma personalidade expressiva, conseguir arrumar argumentos, né, para pedir um dinheiro alto. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: Miocic bateu o recorde aí de defesa de cinturão, 3 defesas de título consecutivas. A gente pode ou não considerá-lo o maior peso pesado de todos os tempos do UFC? Do UFC, sim. Porque, assim, a luta que eu quero ver agora real é a dele com o Caim, que seria, pra mim, o segundo. E que ainda assim, por causa de lesão ou disso ou daquilo, não conseguiu, e teve aquela derrota pro Verdun, não conseguiu corresponder ao que a gente achava. Mas se for pra eu escolher, e de repente, sei lá, se a gente for pensar no modo um pouco mais saudosista, o Couture como campeão, foi um campeão interessante. O Brock Lesnar teve uma trajetória interessante, mas acho que em termos de consistência, de realmente o nível da competição que ele ganhou, eu colocaria assim, do UFC, o Miocic, da história de todos os tempos, o Fedor. Não, tô contigo. Também acho que do UFC a gente pode tranquilamente, até pelos últimos resultados, pelo feito dele, embora ele não seja tão expressivo, não faça tanto barulho assim, eu acho que é indiscutível pelo que ele conquistou até aqui. Então acho que ele merece sim, pelo menos do UFC, o título de melhor peso pesado da história. Vamos ver, no futuro quem sabe ele garante aí
da história do MMA. Mas essa coisa da personalidade dele não ser tão bom, isso eu não acho que deveria justificar o UFC não dar o valor que ele quer, porque ele encabeçou 4 cards, ganhou os 4 cards que ele encabeçou, tudo. Isso eu acho que, não falo nem em termos de UFC, eu falo da gente olhando não ficar tão cativado, sabe? Acho que entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que acho que é um pouco dele também, porque todo mundo já sabe como é que a banda toca, né? Então não custa nada embarcar e mudar algumas coisas. Até o Demetrius Johnson, que é um cara tão difícil de ser valorizado, eu acho que ele aos poucos está mudando, está melhorando, tá tendo uma postura um pouco diferente. Cara, o caráter nunca vai ser modificado, mas eu acho que esses caras lutadores eles podem se adequar a algumas coisas. Agora, Fernanda, pra gente finalizar o nosso papo, queria falar aí desse quase um triângulo amoroso na categoria dos leves. A gente teve anunciado a disputa do cinturão, que a gente não sabe qual cinturão será colocado em disputa, se é o cinturão absoluto ou interino da categoria dos leves, entre o Khabib Nurmagomedov e o Tony Ferguson. Enquanto isso, a gente tem o Conor McGregor, que é o atual campeão absoluto, que ainda segue como uma incógnita, a gente não sabe quando ele vai voltar e se ele vai voltar. Mas, pra gente queria que você me ajudasse, se você tiver uma bola de cristal, me ajudar a prever o que pode acontecer. Você acha que o Conor volta? Você acha que essa disputa de título ela vai ser pelo cinturão absoluto, pelo cinturão interino? O que você consegue decifrar dessa confusão que se tornou a categoria dos leves no último ano? Cara, de falar que até agora eu também não entendi. Eu acho, assim, minha teoria é simplesmente de que o contrato de campeão é diferente, né? Então, assim, eles não podem simplesmente destituir o McGregor, porque quando eles fizeram isso com ele como campeão do peso pena, ele tinha outro cinturão. Então, eu acho que era uma manobra mais fácil, né? Agora, fica muito difícil pra eles simplesmente tirarem, você não é mais campeão. Ele tem um contrato, ele recebe um valor como campeão. Então eu imagino que deva ter um trâmite contratual que eles não podem virar agora e falar Conor McGregor não é mais campeão do UFC. Talvez com ele falando de vez não vou voltar, não sei o que, as coisas mudam. Então assim, eu mesma acho que o UFC não sabe o que vai acontecer. Eles devem botar, aí vai ser até a hora da luta do Khabib com o Tony. Por enquanto, pra mim, ele falou que é o cinturão linear, mas eu acho que é a disputa de cinturão interino, porque tecnicamente o ganhador lutaria com o Conor. Aí seria o quê? Uma luta de 2 campeões de peso leve? Isso é impossível, eles não podem fazer isso acontecer. Acho que talvez pode ser também, tipo, eles marcaram a luta meio que pra pressionar o Conor a se mexer. Não, pode ser também, mas assim, aí o que vai acontecer? O Conor não vai voltar antes, né? Só se eles, tipo, reverterem, é mesmo o cinturão interino, o Conor vai voltar, sei lá, em outubro, e a gente não sabe, né, até se o Khabib não se machucar, o Tony não vai se machucar, dificilmente, o cara nunca se machuca, esse cara é um... cara de borracha. Mas assim, e é uma luta que, enfim, eu acho que vai ser o desafio mais difícil do Khabib, com certeza, mas que eu daria essa luta pra ele, e acho que vai acabar sendo o Khabib e o McGregor, mas... eu não sei se o McGregor vai voltar. Eu fico muito... Tem horas que eu penso, não, com certeza, pelo que ele tá falando, ele não vai aguentar ficar fora. Mas tem horas que eu penso, vai voltar pra quê? Tá milionário já, tá curtindo a vida. Às vezes eu também fico nessa dúvida. O Conor ele tá com tanto dinheiro, cara, e o que ele vai ganhar no UFC não vai fazer tanta diferença na vida dele, né? A não ser que o UFC eleve os padrões, né, de pagamento, como já fez com o Conor e outras oportunidades, mas o cara, depois de ganhar tantos milhões no boxe, o UFC vai ter que se virar muito ou então fazer algo inédito, né? Que é dar uma parte da organização para ele, que é algo que o Conor já fala há muito tempo. Mas eu também estou muito curioso, também acho que o Nurmagomedov vence o Ferguson, e foi isso que você disse, não foi? Foi. Também acho, e acho que seria o melhor cenário para o Conor voltar e talvez fazer um evento na Rússia, que seria algo extraordinário e gigante em todos os sentidos. Agora, Fernanda, para a gente finalizar, queria rapidinho um palpite. A gente tem nesse sábado o UFC Fight Night direto de Charlotte, com o retorno do Ronaldo Jacaré. Ele está quase um ano aí parado desde que perdeu para o Robert Whittaker, recuperou-se das lesões que ele tinha,
E vai enfrentar o Derrick Bronson, né, que tá voando, vem de vitória por nocaute contra o Lyoto Machida. Eles já se enfrentaram uma vez, o Jacaré já venceu, mas agora o cenário é outro. Eu já adianto que, na minha opinião, por mais que o Jacaré seja muito mais lutador do que o Bronson, eu acho que pelo tempo que ele tá fora, tá meio assim, uma relação estranha com o X-Team, né? Ele meio que saiu do X-Team, não entendi direito, tá morando nos Estados Unidos. Mas eu não sei, eu tô colocando aí o Bronson como favorito. É claro que eu quero ver o Jacaré vencendo, mas eu acho que o Bronson é favorito para essa luta. Queria saber sua opinião, o que você acha que acontece nessa luta? É complicado, né? Eu acho que é porque é difícil a gente ignorar o que a gente viu por último do Jacaré. Se a luta com o Whittaker não tivesse acontecido, eu apostaria no Jacaré. Eu acho ele mais, assim, ele tem mais QI de luta, né? O Bronson sempre teve o único problema que ele é afobado. Ele fala que tá melhorando isso, mas a gente vê de novo ele se expondo. Mas tá vivendo um momento bom. A gente viu o que ele fez com o Lyoto. Ele, enfim, demoliu o Lyoto. E o momento tá do lado dele. Ele é mais novo. E o que a gente viu do Jacaré na luta com o Whittaker é difícil a gente medir, porque agora a gente sabe que ele estava lesionado. Ele não fala isso, ele fala que estava lesionado, mas ele nunca usa isso como desculpa, ele inclusive briga. Hoje eu entrevistei ele me deu uma bronca quando eu falei isso, porque não, ele foi o homem melhor, eu não quero nunca que ninguém ache que eu tô inventando desculpa, eu não sei o que. Então, o estilo do Jacaré de ser. Mas a gente não sabe muito o quanto dele era, o quanto era ele sentindo os efeitos da idade, ele meio sem ritmo ali na luta com o Whittaker, e o quanto foi de fato ele lesionado. Então fica muito difícil medir o Jacaré que a gente vai ver contra o Bronson. Mas como você falou... Fora o desgaste psicológico, né? Que naquela época o Jacaré ainda estava ali na conversa para disputa de cinturão e sendo enrolado. E tava ali meio que se mantendo em atividade. E aí depois a gente viu, aí o Whittaker virou campeão, o Whittaker ganhou do Romero. A gente viu que ele não perdeu pra qualquer um e que as condições da derrota dele foram muito específicas. Então, achei que dar esse desconto pra ele. Eu tô apostando no Bronson pelos mesmos motivos que você. Acho que, enfim, é difícil negar o momento dele. Acho que, olhando em 2018 como a gente tem que olhar, eu tô dando essa preferência pra ele, mas também não ficaria surpresa se chegar lá o Jacaré estiver ótimo e dominar o Bronson também. Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você mais uma vez no nosso podcast, muito obrigado. Obrigado a você, sempre que tiver um espaço, só chamar. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, obrigado a todos vocês que estiveram conosco, eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana, nós voltamos na semana que vem, obrigado pela sua audiência e até lá.